está. Desculpa, não cumprimentei. Boa noite. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindas. A nossa profunda gratidão a todos os benfeitores, amigos que nos acompanham, que nos inspiram, que nos fortalecem nos nossos momentos difíceis para continuarmos a nossa missão e o nosso trabalho. A nossa gratidão a todos esses amigos que nos fortalecem nos momentos difíceis que por vezes enfrentamos e não sabemos às vezes como lidar. E é graças a essas forças invisíveis que nós estamos aqui para fazer o nosso caminho, a nossa gratidão. Hoje vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Vamos falar hoje sobre o verdadeiro significado do Natal. Muitas vezes tão deturpado, né? Tão deturpado o seu verdadeiro sentido. E é sobre isso que vamos falar na ótica da doutrina espírita. Mas antes de darmos início aos nossos trabalhos, vamos fazer uma pequena prece. Eu sugiro a cada um de vocês, em casa, aqui, que do seu jeito, da sua forma, permitam nesse momento elevar os pensamentos aos céus, a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, a quem você entender. Mas faça do seu jeito essa prece, que te permita criar essa conexão, essa vibração com os nossos benfeitores, com essa energia maior que nos fortalece. Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos para mais uma oportunidade de falarmos de Ti, dos Teus ensinamentos, do Teu amor. Aqui nos encontramos para aprendermos um pouco mais. A nossa profunda gratidão pela vossa inspiração, pelo auxílio e pelo amparo de toda a equipe espiritual, amigos dedicados aos nossos familiares que nos inspiram e caminham conosco, amigos, mãos invisíveis, sempre nos apoiando, nos inspirando. A nossa gratidão a todos. E a todos aqueles irmãos e irmãs que foram convidados a estar presente nesta noite de trabalho, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esta casa. Que Deus abençoe e ilumine todos nós, agora e sempre. Natal, né? Hoje, no nosso dia a dia, quando se aproxima, né, o mês de dezembro, quando entramos no mês de dezembro, como é o caso, nós observamos os centros comerciais, as lojas no todo, cidades iluminadas com muita luz, né, com brilho. Curiosamente, falamos o tempo todo do Natal, mas do Natal de uma forma muito fora da realidade, para quem conhece o seu verdadeiro sentido. Hoje vamos falar então do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. E vamos trazer aqui alguns exemplos de pessoas que de fato viu Jesus nascer. Porque Jesus nasceu em dias diferentes para cada pessoa. Infelizmente, para a grande maioria, Jesus ainda não nasceu. E hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus para algumas pessoas que de fato permitiu que Jesus nascesse.
Quando isso acontece na vida das pessoas, existe realmente uma transformação impressionante. Essa pessoa passa de fato a viver. Ela passa de fato a viver. Eu fico muito triste pela maneira com que nós, educadores, famílias, no geral, no todo, falamos tão pouco ou praticamente nada do que é verdadeiramente o nascimento de Jesus. A simbologia do Pai Natal ou do Papai Noel, que tanto falamos, nós nem sempre falamos de fato de Jesus. E deveríamos falar um pouco mais para que pudéssemos, de alguma maneira, tocar nos corações ainda tão endurecidos para que houvesse uma mudança. Observamos muitas crianças chegando nesse plano atualmente e sendo bombardeado o tempo todo pela mídia, pelas redes sociais, com conteúdos que de fato não agrega tanto. Não agrega tanto. E nós, educadores, nós pais, muitas vezes fazemos vista grossa ou omitimos falar um pouco sobre a verdadeira missão de cada criança que aqui vem, que aqui está. Porque os pais, os educadores, no fundo, são pessoas que Deus confiou os filhos para que fossem preparados. É muito comum nós observarmos equivocadamente muitas mães, muitos pais fazer aquela seguinte afirmação: o meu filho, a minha filha. Aliás, essa afirmação faz com que muitos pais, muitas mães sofram duramente. O que é importante que compreendermos que os filhos que nós intitulamos como nosso, de fato não é nosso. Nós somos uma espécie de ama. Ama. Ou cuidadoras, ou cuidadores. O filho é do pai. O filho é do pai. E o pai coloca esse filho, por vezes, na mão dessa mulher, não o deixou para cuidar. E a qualquer momento, ele vem buscar. Há exemplo de um infantário de uma creche, que um pai ou uma mãe deixa a criança, e no final do dia, o pai ou a mãe vem buscar. Assim deveria ser encarada a maternidade, para que não houvesse muitas vezes sofrimento terrível, quando Deus precisa resgatar um filho, que aqui vem, para cumprir uma missão. Por que muitas mães sofrem? Porque quando Deus vem buscar o seu filho, essa mãe, esse pai não entende, porque ela compreende que o filho é dela, o filho é dele. E quando há essa visão que o filho é dela ou dele, e Deus vem buscá-lo para que ele possa continuar evoluindo, ela fica chocada, ela fica tocada, ela se sente mal, como se Deus estivesse levando algo que pertencesse a ela ou a ele. Não. Deus apenas te concedeu a oportunidade de poder fazer o melhor possível pelo Espírito em questão. Então, esse Espírito em questão, que por vezes falamos que é o nosso filho, ele é nada mais, nada menos que um ser que aqui veio para evoluir. Evoluir. E o nosso papel como mãe, como pai, é o quê? Dar o nosso melhor para que essa reencarnação, essa existência desse espírito que chamamos nosso filho, possa ser muito produtiva para o crescimento, para a evolução. Quando nós entendermos dessa maneira, muitos sofrimentos vividos por muitas mães serão diferentes. Poderia dar exemplo, me estender um pouco mais aqui? Poderia falar também de posições, de títulos, de bens materiais, que nós, muitas vezes, temos aquela ilusão de aquele título, aquela posição é nossa, que aquele bem material é nosso. E quando nós somos também convidados pelo Pai para voltar para casa, é difícil aí cair a nossa ficha
a ponto de entender que aquilo que julgávamos ser nosso, na verdade foi um empréstimo. E nós voltamos para casa, porque aquela casa, aquele bem, aquele título, nada daquilo nos pertence. Então, quando vamos entendendo tudo isto, muitos sofrimentos serão banidos, porque você vai ter uma outra visão, que nós estamos aqui de passagem. E que a vida continua. E foi exatamente isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus nasceu para nos ensinar a amar. Jesus nasceu para nos ensinar a perdoar. Jesus nasceu para todos nós, para nos mostrar que a vida continua. Que nós temos um pai que olha por todos os filhos igualmente. Um pai soberanamente bom e justo. Aliás, a prece que Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso, é uma demonstração tão linda. Naquele momento, Jesus ele cria a unificação. Ele fala para todos nós assim: somos irmãos. Sabe quando? Quando ele nos ensina a prece do Pai Nosso. Percebe que quando ele faz a prece do Pai Nosso, ele não diz: meu Pai que está no céu. Ele fala assim: Pai Nosso. Ele nos inclui a todos nós como irmãos. Ele faz questão de nos mostrar que nós estamos juntos. E foi para isso que ele veio, para nos mostrar que nós estamos juntos. E que é um grande trabalho para ser feito. Mas para que esse trabalho possa acontecer, será preciso que Jesus possa de fato nascer em nossos corações, nascer em nossas vidas. E aí esse exemplo, hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre alguns personagens impactantes, muito fortes, que passou pela Terra e que continua muito vivo ainda em nossas memórias, nas histórias. Vou falar aqui primeiramente de Maria de Madalena. Quando perguntaram, ou se perguntássemos a Maria de Madalena, onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual, até então, eu jamais sonhara. É curioso, quando nós paramos para observar a vida daquela mulher. Uma mulher rica, uma mulher que tinha um corpo físico belíssimo, uma mulher desejada pelos homens mais poderosos da época. Ela tinha tudo, mas carregava na sua essência um grande vazio. Nada preenchia aquela mulher, nada. Muitas noites ela passava em claro. As entidades obsessoras não a deixavam em paz. Nada completava o coração daquela mulher. Até o dia que ela encontra Jesus. Mas é curioso que, quando ela ouve, quando ela sabe da história dele, ela vai ao encontro de Jesus, mas a sua intenção era outra. A intenção de Maria era outra. Ela não imaginava o que estava à espera dela. É que quando ela se aproxima de Jesus, como ela mesma disse aqui, certa vez em que a sua voz
tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova. Quando ela se aproxima, ele fala o seu nome, ele olha em seu olhar. Ela cai de joelhos em prantos, chorando. É curioso como ela tem esse contato e essa transformação com ele. Quando perguntamos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Observe que Francisco vinha de uma família muito poderosa, com muitos bens, com muitas posses. Quando ele passa desse contato com Jesus, e observe que não é um contato físico, porque Francisco de Assis está em outro tempo, onde ele não teve um contato físico com Jesus. A exemplo de Pedro, a exemplo de Maria, de Magdala e muitos outros, não. De Tomé e tantos outros. Não foi o caso. Mas mesmo assim, ele se entrega, ele se rende a tudo. Ele deixa tudo. Para o quê? Para seguir. É curioso que quando ele passa a seguir Jesus, na sua missão, a sua própria família, o seu próprio pai, deserta. Coloca ele de parte, literalmente. Sem nada. E é exatamente aí que você vê realmente quem é Francisco. Se perguntássemos para Pedro quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do Palácio de Caifás. Na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência a verdadeira vida. Olha que é curioso. Jesus, ele sabia tudo sobre o que se passava naquele instante. Aliás, naquela ceia em que eles conversavam com todos, quando ele faz aquela afirmação, e que Pedro diz que nunca, jamais, Senhor, eu. Quando ele faz aquela menção, e Jesus faz um comentário, que ainda naquela noite, ele o negaria por 3 vezes. É curioso que quando ele realmente faz isso, ele se recorda. Ali cai a consciência dele. Ele percebe de uma forma muito diferente como Jesus poderia saber que eu iria fazer isso. Ali ele começa a compreender a profundidade, a dimensão de Jesus. A dimensão de Jesus. A sua grandeza. Eu vi um comentário, ou uma colocação há algum tempo atrás, muito interessante, da seguinte forma: nós somos como um copo. Um copo. Jesus é o oceano. É muito para conseguirmos compreender a sua dimensão, para comportarmos, para entendermos. E quando ele vem nessa missão, ele sabia tudo que era necessário e preciso ser vivido. Ele conhecia cada um dos personagens. Ele escolhe cada um deles para ser seu discípulo. Ele sabia de tudo.
Quando ele diz que naquela noite ainda Pedro o negaria por 3 vezes, ele tinha noção do que se passava, de tudo que estava sendo vivido naquele momento. Olha que interessante. E obviamente quando Pedro o nega pela 3ª vez, a consciência dele pesa naquele momento. Como Jesus sabia? Como ele poderia saber que eu, de fato, iria fazer tudo isso? Quando perguntamos a Paulo de Tarso, ou Saulo, para quem preferir, como se deu o nascimento de Jesus? E certamente Saulo ou Paulo, ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, eu pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Observe que Saulo, ele perseguia os cristãos. E ele assassinava, ele eliminava, literalmente. Era um homem muito temido. E ele muda. Ele muda quando ele é tocado, quando ele tem esse contato com Jesus. E quando ele faz essa pergunta: o que queres que eu faça? Ele está fora do corpo nesse momento. E quando ele cai do cavalo, ele bate com a cabeça, ele se desdobra, ele sai do corpo. E ele tem um contato fora do corpo, ele tem um contato com Jesus. Um homem maravilhoso, fantástico, ele faz um belíssimo trabalho. Porque existe um Saulo e passa a haver um Paulo. Há um Saulo antes e há um Paulo depois. E o que ele faz? A grande virada em sua vida. Muitas vezes nós acreditamos ou pensamos, nos iludimos, que nós não podemos mudar, que nós não podemos fazer nada. Porque nós temos muitas dificuldades, nós temos muitas imperfeições, nós temos muitas impurezas e por aí fora vai. Vamos observar o exemplo desse homem. Os crimes que ele cometeu, as atrocidades que ele cometia. E ele mudou. Ele mudou. Ele, quando teve esse contato com Jesus, ele simplesmente falou assim: eu vou mudar. O que queres que eu faça, Senhor? E é muito curioso isso. É que quando ele está fora do corpo, Jesus disse a ele que enviaria alguém para lhe restituir a sua visão. E Jesus envia um homem chamado Ananias. Olha que interessante. Mas Jesus não poderia, se quisesse, restituir a visão dele de imediato? Sim. Mas curiosamente Jesus recorre a um auxílio de alguém, de Ananias. Ananias, como já disse aqui algumas vezes para vocês, quando Jesus pede para que ele vá ao encontro de Saulo, Ananias treme, fica apavorado, com medo, porque todos sabiam que Saulo era um homem perigoso. Todos conheciam a fama de Saulo. Jesus aparece para Ananias e pede: vá lá. Ele vai à sua espera. E por favor, restitua a visão dele. E ele vai lá. E obviamente, quando Saulo recebe a visita de Ananias e tem a sua visão novamente, ele percebe tudo. E ali começa um grande trabalho. Mas observe um detalhe: quando eu falo um grande trabalho, por que eu estou me referindo aqui ao grande trabalho? Porque Saulo, que passa agora a ser Paulo, o apóstolo Paulo, ele passa a travar uma grande luta contra ele mesmo. Ele passa a combater no seu coração as dificuldades, as imperfeições.
Ele passa a lidar agora com as perseguições daqueles que agora passam a ser seus inimigos. Passam a ser seus inimigos. E os seguidores de Jesus também tinham medo dele. Porque leva-se um tempo para que ele possa conquistar. Para que as pessoas possam mudar a sua mentalidade e vê-lo de uma outra maneira. Mas é um belíssimo trabalho. Então, para Saulo ou para Paulo, Jesus nasceu na estrada de Damasco. Olha que interessante. Perceba que para cada pessoa que hoje nós estamos mencionando, Jesus nasceu em épocas diferentes. Porque na medida que são tocadas de verdade, essas pessoas, elas mudam. Perguntemos a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que amarrada, sim, amarrada, ao poste do circo de Roma, ouviu o povo gritar: negue, negue, negue. E o soldado com a tocha acesa para queimá-la. Ela estava amarrada para ser queimada. Mas se ela negasse Jesus, ok, eles soltavam ela. Soltavam ela. Foi dada essa oportunidade para ela. Se você negar esse Jesus que você tanto fala, nós não te queimamos. E a multidão gritava: negue, negue. E qual foi a atitude de Joana de Cusa naquele local, amarrada? O soldado que estava com a tocha, olhando para ela, diz o seguinte: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Esse Jesus que você tanto fala, ensinou somente a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo, quando ela sente o fogo a subir pelo seu corpo, queimando, pude com toda certeza e sinceridade dizer, ela responde para o soldado: não, ele não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo. A Escritura nos diz o seguinte, que ela estava ali, amarrada, e à sua volta, um grupo de espíritos iluminados, a envolvendo e passando para ela: nós estamos consigo, está tudo bem. E ela não temia o fogo, nem tampouco a morte, porque ela sabia que a morte estava morta. Porque ela entendeu que a vida continuava e que ela não tinha como negar a Jesus. Olha a visão dessa mulher. Até porque é impossível. Quem tiver a oportunidade, pesquise um pouquinho quem foi Joana de Cusa. Esse espírito que teve com Jesus no passado e que foi um espírito profundamente amado por Jesus. Ela, como veio como Joana, ela esteve no passado, no contato com Jesus. Então, quando ela vem nessa missão e em outras missões que ela já teve, é um trabalho tão lindo. É impossível negar Jesus para essas pessoas que vão se convertendo cada vez mais pela linha do amor. Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Porque observe bem que Tomé, aquele homem descrente, aquele homem que tudo ele precisava do quê? Ver para crer. Curiosamente, Jesus aparece para todos, menos para Tomé. E quando Tomé aparece, e que é dito para ele que Jesus esteve, ele coloca o quê? Em causa. Por quê? Porque ele não viu. Porque ele não viu. Mas na oportunidade que ele tem de estar com Jesus, mais uma vez, tão descrente como ele pede para o quê? Para tocar. Assim, existem ainda muitos Tomés atualmente. Perguntemos a João Batista onde e quando nasceu Jesus, e João nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. É curioso que naquele instante Jesus se aproxima de João, Jesus pede, Jesus faz questão de que João Batista o batize. Mas há um detalhe muito interessante que poucos sabem. O que João ouve naquele momento? Jesus ali diante de João vai o batizar porque Jesus pede para ele. Jesus pede para João: eu quero ser batizado. E João Batista vai batizar Jesus. E no momento, olha só, e ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, João ouviu do alto o seguinte. Olha o que ele ouve. Este é meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento dele, Jesus, crescer e eu diminuir para a glória de Deus Pai. É curioso que João, ele faz um trabalho dele desde menino. E quando chega Jesus, ele sai do cenário. Ele entende que o trabalho dele ali foi feito. Ele deixa que Jesus brilhe no bom sentido. Ali nasceu. Foi ali que nasceu Jesus para João Batista. Quando ele ouve aquela voz do céu: eis o meu filho amado. É interessante, né? Nós observarmos as experiências dessas pessoas no contato com Jesus ou no contato com o nascimento verdadeiro de Jesus. Perguntemos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, Lázaro, levanta. É curioso que Jesus estava bem distante. E quando ele chega, Lázaro já havia sido enterrado. Na verdade, não, tudo não se enterrava. Colocava no sepulcro e fechava com as pedras. E a irmã de Lázaro estava assim muito triste. Muito triste. E disse a Jesus: Lázaro morreu. Já há tantos dias. E todos há muito sentido com a morte de Lázaro. Onde ele está? Leve-me até ele. Abra. Remova a pedra. Remova a pedra. Senhor, ele está morto. Remova a pedra. Ele chama por 2 vezes. Ali nasceu Jesus para Lázaro. É curioso nós observarmos como tudo acontece em nossas vidas, ou na vida de cada pessoa. Perguntemos a Judas onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que eu
assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Eu compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. É curioso que Judas, a visão que ele tinha, e que muitos têm uma dificuldade de compreender, ele imaginava o reinado de Jesus aqui na Terra. A liderança de Jesus no planeta Terra, sobre os reis, sobre o poder político da altura. Então, aquela negociação toda que Judas faz, no fundo ele tinha uma intenção de que Jesus estivesse aonde? No poder, no comando. Ele não faz aquilo por mal. Tanto que aquelas moedas para ele nunca teve qualquer tipo de significado. Judas achava Jesus muito ingênuo, muito simples, para aquelas mentes astuciosas. Olha que interessante. Judas convivia no meio podre, ele sabia de todas as tretas, as coisas erradas. Ele compreendia tudo. Ele sabia todos os esquemas que havia. Judas nasceu num prostíbulo. Era filho de uma prostituta. Ele cresceu no meio daqueles homens que iam naquela casa. E ele, como criança, cresceu ali, ficou adulto ali. Judas tinha dificuldade de se relacionar com mulheres. Ele não conseguia se relacionar com mulheres. Só para vocês terem uma ideia dos traumas que aquele homem carregava. Ninguém confiava nele. Aliás, os próprios discípulos de Jesus não confiavam em Judas. E sempre chamavam a atenção de Jesus. E Jesus faz questão de que ele cuidasse do dinheiro. Olha o que Jesus faz. Não, então, deixa que ele vai cuidar. Mas, Senhor, sim. E o que é curioso aqui, o que é interessante, é você observar que aquele amor que Jesus demonstrava por ele preenchia seu coração. Sabe por quê? Porque ninguém confiava nele e Jesus confiava. De vez em quando Judas sumia, passava dias desaparecido. Ele voltava. E Jesus sempre o envolvia com muito amor, sempre com muito carinho. No fundo, ele queria esse poder para entregar a Jesus. E quando ele percebe que a coisa deu errado, que não foi bem aquilo que ele articulou, porque ele acabou também sendo enrolado e enganado, aí ele percebe tudo. O que ele fez com a pessoa que o amava? Ele não suporta. Como que ele pode fazer isso com o melhor amigo dele? Agora, Jesus sentenciado a ser morto. E ele com o peso da culpa. Porque o que ele pensou, o que ele planeou, não deu certo. Ele não suporta. E o que ele faz? Ele se suicida. Olha que interessante. Jesus nasce aí para ele. Mas Jesus nasce mesmo para Judas. É no vale dos suicidas. É no umbral ou no inferno. Porque após o suicídio, e Jesus após desencarnar, após a morte biológica de Jesus, o primeiro trabalho que vai fazer é buscar Judas. É buscar Judas. Em zonas infernais, em zonas purgatórias, no vale dos suicidas. E resgatá-lo. Porque Jesus sabia de tudo que se passava. E compreendia. Aí a razão pela qual esse irmão Judas passa a ser também, com o tempo, um grande seguidor de Jesus, que faz um trabalho belíssimo
em suas reencarnações futuras, quando volta para continuar trabalhando. Então nós estamos observando nessa noite que cada personagem que está sendo citado aqui teve uma experiência com Jesus em épocas, em tempos diferentes, e foi nesse tempo, nessa época, que de fato Jesus nasceu para cada uma dessas pessoas que estamos aqui citando. Temos falado tanto do Natal e do nascimento de Jesus, mas sem permitir que ele verdadeiramente nasça no nosso coração. Olha que interessante. Perguntemos finalmente a Maria. A Maria de Nazaré. Onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar-nos o amor. E para todos nós, eis a pergunta: quando Jesus vai nascer? Quando Jesus vai nascer? Eu me incluo nisso tudo. Eu tenho observado uma grande dificuldade que nós temos. Vou falar muito mais por mim, porque eu não posso falar por vocês. Jesus é aquele amigo que está sempre presente em nossas vidas. É um amigo verdadeiro. E às vezes o que me choca e mexe bastante comigo é que eu ainda não sou amigo de Jesus. Por mais que me custe dizer isso, é verdade. Em muitos momentos, com Jesus, eu acabo sendo hipócrita. Eu acabo sendo um interesseiro. Sabe por quê? Eu me vejo muitas vezes procurando Jesus, sabe quando? Quando eu estou aflito. Quando eu estou desesperado, agoniado com alguma coisa. E Ele sempre me atende. Mas ao contrário, quando eu tenho que corresponder muitas vezes àquilo que um dia Ele nos solicitou ou nos ensinou, eu por vezes eu nego. Jesus nos disse uma coisa muito importante: sempre que ajudares a esses pequeninos, a mim o faz. Quem seriam esses pequeninos? Quem seriam? Nossos irmãos. Quem são nossos irmãos? Nossos semelhantes. Então perceba que muitas vezes nós somos o quê? Convenientes. Nós fazemos aquilo que nos convém. E Ele não faz distinção. Ele ama a todos incondicionalmente. Então o que eu noto? Que somos hipócritas, pelo menos eu. Não sei vocês, não posso falar por vocês. Mas essa é uma verdade. Quantas vezes nós somos colocados diante de situações em que poderíamos servir de alguma forma e nós inventamos desculpas, pretextos para não fazer
o que era suposto. Mas dizemos que acreditamos, que amamos, mas como que é esse amor? É muito importante essa compreensão. Essa mulher que hoje eu citei aqui, eu já falei dela algumas vezes, eu gosto muito de falar dessa mulher. Maria de Madalena ou Magdala, como os outros também, quando Jesus nasceu para essa mulher, como para os demais, acabou. Ela entendeu o recado. Ela entendeu o contato com Jesus. O que ela passa a fazer? Ela dedica a vida dela ao amor. Aliás, ela desencarna, ela morre, né? Fisicamente falando, trabalhando no vale dos leprosos. Joana de Cusa não nega Jesus de maneira alguma, pelo contrário, pode me queimar, está tudo bem, mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Pedro, no final, também é morto, realizando o trabalho com Jesus. Curiosamente, nos conta a história que quando ele vai ser crucificado, porque também ele morre crucificado, ele só faz um único pedido: para que ele não seja crucificado com a cabeça para cima, porque ele não é digno de morrer como o mestre dele. Então me crucifique sim, mas de cabeça para baixo. Então perceba que essas pessoas passaram a viver no amor, negando, por vezes, a ela própria, mas vivendo cada vez mais um amor ensinado por Jesus. Então essa dificuldade nossa em permitir que Jesus nasça de verdade em nossos corações é que vem nos impedindo de combater as imperfeições que vivem em nossos corações. E é muito importante essa reflexão. Porque muitos momentos nós estamos hoje aqui, assistindo, ouvindo esse trabalho. Alguns de vocês estão sensibilizados, outros nem tanto. Mas a pergunta que se faz é: quando é que eu vou querer que Jesus de fato nasça no meu coração? Quando é que eu vou tomar essa decisão de fazer essa grande mudança aqui dentro? Por vezes, você que está me ouvindo, você está cansado, você está cansada. Você não suporta mais estar vivendo essa angústia, essa tristeza, essa pressão que você vive, esse aperto constante. E ele te convida, ele fala que o jugo dele é leve. Ele nos convida para segui-lo. E o que nós fazemos? Nós resistimos. Ele só nos pede uma coisa: para amar. Para amar. E aí está a nossa dificuldade. Porque para nós amarmos como ele nos propõe, nós temos que vencer o que está dentro de nós. Combater o que está mal dentro de nós. A mágoa. Quantas pessoas carregam no coração uma mágoa profunda? Uma raiva. Uma inveja. Uma agressividade. Uma impaciência. Uma intolerância. Um olhar de crítica constante. Então, isto é uma oposição ao amor. Você não consegue. Então nós temos que combater isso. Perceba que aquele homem que assassinava cristãos na altura, ele passa a travar uma luta contra ele mesmo. Contra os remorsos, a culpa e tantos outros sentimentos. Mas ele não desiste, ele luta. Ele acredita que ele pode vencer o que estava mal dentro dele. Mas ele toma essa decisão: eu quero ser um outro homem, eu quero ser uma outra pessoa. Maria de Magdala, ou Madalena, ela enfrentava obsessores terríveis no seu dia a dia. Ela abdica de tudo para vencer quem? Os outros? Não.
vencer a ela mesma. E ela deixou de perseguir ou de ter uma visão deturpada, equivocada sobre os outros. Sabe por quê? Ela passou a compreender que as outras pessoas estavam doentes, estavam equivocadas, tinham uma visão ainda perturbada, atrasada. E ela passava a ter um olhar de quê? Compreensão, de amor, de paciência, sabendo que um dia essas pessoas também iriam crescer, iriam evoluir, iriam melhorar. E normalmente, o que nós fazemos? Nós não temos essa paciência, essa tolerância. Nós nos comportamos muitas vezes como juízes, promotores. Nós julgamos constantemente os outros. Nós condenamos constantemente as pessoas, como se tivessem condições para isso. Mas fazemos. Mas sem entender que essa pessoa que nos agrediu, ou que nos persegue, é um espírito retardatário, atrasado, primitivo, que ainda está preso a algumas tendências, a algumas dificuldades, mas que é um irmão que também está aqui para evoluir. O exemplo que Jesus dá para Judas, que todos condenaram e ainda hoje condenam Judas. E Jesus não faz isso. Jesus o ama, vai ao encontro dele no purgatório, no umbral, e o resgata. Ele se transforma em outro homem. Mas nós precisamos querer esse trabalho. Pensem nisso. No nascimento de Jesus. Vamos pensar no Natal. O nosso Natal pode ser em janeiro. O nosso Natal pode ser hoje. Em fevereiro. Eu não sei quando vai ser o Natal de cada um de vocês. Mas hoje vocês entenderam que o Natal verdadeiramente significa o quê? O nascimento de Jesus. Onde? No nosso coração. Naquele dia que Ele vai te transformar. Naquele dia que você vai tomar aquela decisão de querer que de fato Jesus passe a morar dentro de você, no bom sentido. Meu muito obrigado pelo carinho de todos, pela vossa paciência. Que Deus, a sua infinita bondade, possa nos iluminar sempre. Que Jesus, o nosso grande mestre, continue nos inspirando, nos motivando a trabalhar a nossa mudança, a nossa transformação. Que os bons espíritos que nos conhecem profundamente, que sabem das nossas mazelas, das nossas dificuldades, nunca desistam de nós. E que a cada dia nós possamos buscar essa luz, essa força para vencermos as nossas batalhas internas. Mais uma vez, que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos.